chamar aqui à frente a Chloe e a Catarina. Elas não vão conseguir vir sozinhas, né? Então vamos vir com o papai Elton, a mamãe Aline, o irmão Mateus está aí? Então o Mateus vai vir também, né? Os avós, os familiares também podem vir juntos. Gêmeas, irmãos, não são as primeiras gêmeas da igreja, mas são as primeiras nascidas aqui, né? Já ouvi umas profecias aí, que a partir de agora vai começar a vir gêmeo, trigêmeo. Quem recebe? Ricardo, pode ser esse? A Aline quer nos abençoar, dar um testemunho de tudo que viveram nesse tempo. A vovó vai segurar. Eu nunca apresentei gêmeos. Primeira vez. Graça e paz, igreja, boa noite. Eu não poderia deixar de passar esse dia sem contar o que Deus fez e o milagre que são essas crianças, né? Eu vou tentar não chorar. Eu quero, primeiramente, honrar a vida dos meus pais, que é por conta deles, do exemplo deles, e depois entendendo o propósito de Deus, do que é um filho, que é ter um filho, e é por conta deles, do exemplo que eles me deram, do quanto eles me amaram, me desejaram, e as minhas irmãs, que eu quis ter filhos. E eu sonhei com eles, eu pedi a Deus e planejei eles junto com o Elton, né? E para quem me conhece sabe que a minha vida ela é um milagre e eu vivo de milagres. Depois que eu tive o Mateus, eu queria ir para a maternidade todos os dias ter filhos, porque eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo e foi um momento que eu pude participar da criação de Deus, porque só nós mulheres podemos participar da criação de Deus e isso é maravilhoso. Então, a gente sabe que depois que temos filhos, ficamos um tempo sem menstruar e tudo mais. E quando começou a acontecer novamente comigo, eu comecei a ter hemorragias. E eu fiquei muito preocupada e eu fui ao médico, a gente começou a fazer exames. E eu fui diagnosticada com uma doença inflamatória no meu útero, que eu teria que voltar a fazer tratamento e provavelmente eu não teria mais filhos. Aquilo, assim, caiu no meu coração. Eu liguei para minha prima e eu chorei muito com ela. Eu falei, Deus, por quê? Se o Senhor me deu esse desejo de ter filhos, de construir uma família, por que eu não vou poder mais ter? E eu briguei assim com Deus durante 2 dias. Mas o Espírito Santo consolou meu coração e eu entendi que seria o tempo de Deus na minha vida. O médico falou claramente, Aline, volta no início do ano, nós vamos começar um tratamento e se você engravidar, você vai abortar, porque o teu útero está inflamado. E, gente, naquele período que eu orei foi onde eu engravidei, porque foi em agosto isso e foi em setembro nós viajamos, quando a gente estava voltando, eu sonhei que eu fazia 3 testes de gravidez e dava positivo. Eu falei, nossa, eu estou doida. Porque estou ouvindo muita coisa. No dia seguinte, eu sonhei novamente. E eu falei, não pode. Pensei muito no sonho do anterior. E no dia seguinte, eu sonhei novamente. E eu contei para minha prima. Ela falou, Aline, vai na farmácia. Eu disse, não estou grávida. Ela vai na farmácia. Fui na farmácia. Comprei 2 testes de gravidez. Porque se um desse errado, eu faria o outro, né? E o primeiro que eu fiz, ele deu um super positivo. E eu comecei a chorar, porque eu pensei, eu vou abortar. E eu chorei muito, eu falei, Deus, tudo é propósito teu. Conversei com o meu médico e, de repente, quando a gente se deu por conta do tempo, eu poderia estar de muito tempo. E ele me deu uma guia para fazer uma ultrassom com uma urgência. Quando eu cheguei lá, nós estávamos todos juntos, eu e o Elton e o Mateus, e a médica já me conhecia, recém tinha feito todos os exames do Mateus.
E quando ela colocou o aparelho ali em mim, que eu vi na tela bem grande, meu útero limpo, e o meu útero estava todo inflamado, cheio de risquinhos, enfim, não sei explicar direito. Porém, tinha duas bolinhas ali, 2 corações batendo. Naquele momento eu saí, a gente ficou assim extasiado, a médica ficou um pouco chocada e tudo mais, mas eu saí de lá e eu digo que o meu carro é o meu quarto de guerra, né? Porque ali eu já chorei tanto dirigindo, e eu vim o caminho todo chorando, e eu chorava tanto, e eu liguei para minha prima novamente, e ela no telefone ela falou: Aline, é gêmeos? Eu disse: é gêmeos. E daí veio a preocupação, porque a gente não sabia o que ia acontecer, gravidez de gêmeos é de alto risco, eu poderia perder poderia várias coisas acontecer. Só que, para a honra e glória de Deus, foi uma gravidez que eu não tinha nada. Elas foram crescendo saudáveis e eu estava seguindo a minha vida normal. Quando foi em fevereiro, eu fui tomar uma vacina, uma injeção, que era para fortalecimento dos pulmões delas, caso elas quisessem vir nascer prematuramente. E eu cheguei no hospital e, conversando com o médico, que não era o meu médico, ele perguntou e tal, até conversando comigo, perguntando a história. E ele olhou para mim e falou: então, elas têm que ter um nome bíblico, porque elas são um milagre? Quando eu contei da minha doença e tudo mais. E eu olhei para ele e falei: elas são um milagre mesmo, né? E eu comecei a prestar atenção de uma maneira diferente aquilo que ele falou para mim. E deu 2 dias, eu comecei a ter contrações muito fortes, eu fui internada, e aquilo começou a incomodar meu coração. Naquela semana, eu saí do hospital e ninguém me falou nada do que estava acontecendo. Eu liguei para uma das minhas médicas e a gente marcou um exame, e eu descobri que elas estavam com restrição de crescimento grave. O que seria isso? Elas não estavam desenvolvendo o quanto deveria. E aquilo ali começou, novamente, eu a brigar com Deus, de uma certa forma. E, semanalmente, eu ia ao médico, semanalmente eu fazia exames. Eu já estava exausta daquilo, não aguentava mais a incerteza, elas poderiam nascer ou não. Elas não ganhavam peso, a Chloe tinha semanas que ela não ganhava 50 gramas, e aquilo estava me agoniando de uma forma. E foi naquela semana que eu descobri essa restrição e tudo mais, e eu vim na igreja um dia buscar o Elton, e a Dani veio passar a mão na minha barriga. Eu digo: Dani, não pode. E o Espírito Santo tocou no coração da Dani para que ela movesse pessoas para me ajudar. Eu lembro que a primeira vez que veio uma refeição lá em casa, eu chorei tanto comendo, eu chorava mais do que eu comia. E eu não sei nem quem são muitas das mulheres que me ajudaram através dela. Pessoas que foram limpar a minha casa, pessoas que me abençoaram com comida. Era tanta coisa que eu precisava dividir com os outros, com os meus vizinhos do lado, porque eu não dava conta de comer tudo muitas vezes. E eu me deparei num momento que eu só dependia de Deus, eu não dependia de médicos, não era eu, não era mais ninguém, era só Deus. E eu fui muito constrangida pelo amor de Deus através da vida de pessoas usadas pelo Espírito Santo. Chegou um momento, quando eu estava com 34 semanas, que eu cheguei no médico e falei: pelo amor de Deus, tira elas, porque eu não aguento mais esse sofrimento, essa angústia. Eu não sei se elas estão crescendo, o que está acontecendo ali dentro. E ele olhou para mim e falou assim: Aline, eu não vou tirar, porque não tem UTI. Quando eu descobri aquilo, eu falei: Jesus, mais essa? E agora, o que eu faço, Deus? E não tinha UTI, não tem UTI no estado inteiro para neonatal. E eu falei: Senhor, eu não aguento mais, mas eu sei que, pela Tua graça, nós vamos conseguir. E Deus usou o meu médico de uma forma que ele me tratou como filha, porque desde o princípio ele sabia de todas essas circunstâncias. A Dani também sabia, e foi um dos motivos que ela se movimentou a me ajudar. E eu sei que ele falou assim: Aline, nós vamos chegar até as 37 semanas. E eu não aguentava mais. Eu confesso que eu andava de arrasto.
E quando ele falou assim, elas precisam nascer essa semana. E eu falei, amém. Então, elas vão nascer. Quando eu cheguei à noite eu não dormi, quando eu cheguei na maternidade, a única coisa que eu queria saber era o peso delas que ao nascer, se elas iam nascer bem, se elas iam para a UTI. Enfim, quando ele chegou, ele colocou a mão o médico colocou a mão na minha perna, eu senti assim como se eu estivesse sendo abraçada por Deus. Ele falou, tá tudo bem. E elas vão nascer saudáveis. Eu lembro que quando eu entrei naquele centro cirúrgico, eram tantas pessoas. E eu falei, Deus, deixa elas comigo. Porque eu não queria que elas fossem para a UTI. E eles estavam todos preparados para que elas fossem pelo menos uma para a UTI. Quando a Chloe principalmente saiu da minha barriga, eu só gritava com o pessoal, quanto que ela pesou? Ela está bem? Ela está bem? Eu queria saber isso. E quando eles falaram o peso para mim, ela nasceu com 2,410 e a Catarina com 2,600. Elas nasceram gordinhas, saudáveis, ficaram comigo o tempo todo. E eu ouvia várias vezes as enfermeiras que entravam dentro do quarto, elas diziam assim, elas são grandes, mãe, elas nasceram saudáveis, a gente estava esperando elas na UTI. E quando elas nasceram, mas começou o processo, elas precisam mamar. Eu fiquei 24 horas ou um pouco mais acordada, eu só queria que elas mamassem, porque eu queria tirar elas de lá quando eu saísse. E o meu médico também teve o cuidado de que ele só me daria alta se elas estivessem alta. E, para a honra e glória de Deus, todos nós 3 saímos do hospital juntas. Amém. E o pediatra falou assim, elas precisam de fórmula, mãe, você não pode amamentá-las, amamentar as duas. E eu falei, Deus, mas essa você vai estar comigo. E, para a honra e glória de Deus, em um mês, elas engordaram mais de 1 quilo cada uma, só amamentando o meu leite. E eu quero dizer para a igreja que hoje a minha palavra é de gratidão. A gratidão à igreja. Eu não posso esquecer também de agradecer a Márcia e o Rodrigo, que estiveram lá em casa, né, me ajudando muitas vezes. Para mim, isso foi assim, gratificante demais. E eu sei que muitas pessoas aqui me ajudaram, oraram, estiveram conosco. E eu quero dizer para vocês que vocês fazem parte desse milagre. Porque a doença ainda está em mim, eu sei, eu preciso, né, de tratamento, é uma doença que ela não tem cura, é só com retirada do útero, é uma série de coisas que só Deus sabe, mas eu creio que Ele vai me curar e é no tempo dEle, tudo é para a honra e glória do Senhor. Né? E eu quero agradecer a igreja que orou, eu quero agradecer muito a vida do Ricardo e da Dani, porque eles são meus pais também, né? Me amaram como filha, zelaram pelas nossas vidas. E elas são o milagre dessa igreja, o milagre de vocês, o milagre compartilhado. Amém? Amém. É isso, gente, de milagre em milagre. Né? Tem ali o milagre do lado de lá, né? Que também foi um tempo que não foi muito fácil, né? Mas Deus esteve junto o tempo todo. Tem milagre aqui, tem milagre ali. É isso, nosso Deus é um Deus de milagre, continua fazendo milagres. Né? Eu brinquei uma vez com a Aline, né, quando eu soube que não era univitelínea, né, a gravidez. Falei assim, imagina que coisa legal, gente, se nascer uma branquinha, uma bem pretinha. Falei assim, puxa, ia ser legal, né? Mas Deus não quis. Mas que ia ser divertido, ia, né? Imagina as duas moçonas caminhando junto. Mas vamos orar, fique de pé. Vou passar para o vovô, para o Auriclei, que vai orar, consagrando as duas ao Senhor. Pode vir mais para o centro, eu vou tirar o púlpito. Quero. Já que ofereceu, vou tirar. Vai mais para o centro ali, Auriclei, por favor. Os familiares estender as mãos aqui para elas, eu vou ficar aqui. Se vocês quiserem vir mais para cá, ó. Quem que está no meu colo? Catarina.
Gravou? Não esquece mais. Né, Catarina? Auriclei, nos abençoe com Amém. Vamos as orar. metas. Olha eu aqui mais uma vez, né? Coisa boa, hein? Só complementando o que a Aline falou, há 39 anos atrás, das pessoas que eu lembro que estão aqui, a Marilúcia e o Marcos Curtis, vão lembrar da minha vida aqui na adolescência, né, Marcos? A saudosa irmã tia Bia, muitas vezes me visitou no Hospital Santa Inês. E no ano de 83, Deus fez uma promessa na minha vida. Marquinhos está lá atrás, Marilúcia está ali. Não sei se tem mais alguém daquela época aqui. Mas o Marquinhos talvez lembra. Quantas vezes minha mãe pediu oração aqui nessa congregação. E eu era internado lá no hospital. Está ali minha irmã que lembra disso. E basicamente eu tinha pouca expectativa de um futuro. Mas numa manhã de escola bíblica dominical, se você crê em milagre, Deus literalmente falou comigo naquela manhã. E isso que está aqui é promessa de Deus. É milagre de Deus. E se tem uma coisa que eu não me preocupo é com enfermidades na minha família. Porque aquela ali, a médica disse que precisava fazer uma cirurgia. Essa aqui também, eu disse, não vai fazer. Porque Deus tem promessa na minha vida. E isso aqui é promessa. Que a Bíblia diz que Deus concede o desejo do coração. E eu desejava ter filhos gêmeos. Ele não deu para mim, mas deu para minha filha. Então é milagre. Deus ainda continua fazendo milagre. Jesus é o mesmo, lá do passado e é o presente hoje. E isso aqui é milagre da vida. Salmos 128. Leia. Verão os filhos dos filhos e a paz sobre Israel. Oremos, pastor. Amado Deus, eterno Pai celestial, Criador dos céus e da terra, te damos graças porque até aqui o Senhor continua, permanece o mesmo. Te louvamos porque Tu és fiel. Te louvamos porque o Senhor olha para nós e não vê em nós os nossos erros, nossos fracassos, nossos erros cometidos, mas o Senhor contempla o sangue de Cristo que lá na cruz um dia foi vertido em nosso favor, em nosso resgate. E se aqui estamos, ó Deus, é porque quando lá pregaram o Senhor na cruz, o nosso nome estava incluso naquele projeto, naquele sacrifício, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de, como família, estarmos aqui reunidos, ó Pai. Eu te agradeço porque lembro claramente quando o Senhor falou comigo naquela manhã de domingo, Pai, na escola bíblica. E daquele dia em diante, Pai, nenhum remédio mais eu tomei, mas eu tomei posse da bênção e da vitória. E aqui estão os meus filhos e agora os netos que o Senhor me deu, porque foi promessa daquela manhã, meu Deus. Eu tenho convicção, tenho certeza, clareza na minha alma e na minha mente que Tu és um Deus vivo que pode todas as coisas e opera milagres. E diante do altar, diante do Teu ungido, que é o anjo desta igreja, aqui estão a Chloe e a Catarina, que apresentamos a Ti como bênçãos e milagres na família, tanto da Aline quanto do Elton, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essas vidas, recebe elas, que elas sejam abençoadas, que elas sejam prósperas espiritualmente e materialmente, que elas cresçam em graça e conhecimento, Pai. E se até lá, Senhor, Tu não tiraras a igreja nessa terra e tiverem aqui, que elas sejam realmente servas do Deus Altíssimo e testemunhas do Senhor nessa terra. E que através delas muitas vidas sejam alcançadas para o Teu reino, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus. Nós Te engrandecemos porque a Tua palavra é fiel e viva e verdadeira. E nós abençoamos a vida dessas crianças. Toda palavra, quem sabe lá na maternidade dita, ou se alguém projetou algo contrário contra a vida delas, sejam desfeitas agora em cima, diante do altar do Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos. E que elas tenham vida, saúde em abundância para louvor e glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor. Dormiu, acordou. O colinho do pastor estava bom, né?
A igreja pode se sentar. Aqui da Catarina. Da Chloe, cadê a foto oficial? Quem que... Ah, cadê o Pedro Elias? Não, tá, o irmão Pedro Elias. Alguém se vira aí. Ah, tá. Representante. Amém. Obrigado vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Isso é uma alegria para a gente sempre, né, irmãos? Poder celebrar a vida que o Senhor tem nos dado como igreja.